Os incrédulos, nos dias de Noé, o que viram? Um fanático fazendo besteira no que chamava de barco. Foi só isso que viram. Quando o próprio barco foi construído por uma visão do Deus Todo-Poderoso. A própria coisa em que ele estava martelando, a mensagem que ele estava pregando, ele estava construindo por meio de sua mensagem, dando testemunho de que era justo e estava olhando para frente. Ele vivia o que pregava. É isso que devemos fazer hoje. Nenhum homem tem o direito de pregar até que seja cheio do Espírito Santo, correto. Teólogos e matemáticos e assim por diante podem tirar tudo isso de você com suas explicações. Mas se um homem já esteve na parte mais remota do deserto, naquele local sagrado, e encontrou Deus como Moisés, não há ninguém que possa lhe tirar isso. Ele sabe. Foi ele quem esteve lá. Ninguém pode lhe dizer nada sobre isso. Ele esteve lá. Essa é a razão pela qual Jesus ordenou a seus discípulos: não preguem até que subam à cidade de Jerusalém e recebam o poder do alto. Então vocês serão minhas testemunhas. Foi isso que eles viram, sim, Senhor. Noé, eles não puderam ver nada. O que fizeram depois de fazer isso? Ignoraram a palavra de Deus e trouxeram julgamento sobre si mesmos. Isso é correto. Eu digo, juntamente com Jack Moore, não o citando, mas dizendo isso, pois creio que é oportuno agora. Jack Moore disse: se Deus não afundar a América e queimá-la, ele terá que ressuscitar Sodoma e Gomorra e pedir desculpas por queimá-las. E essa é a verdade. Deus é justo. Sua palavra tem uma recompensa justa, e ele certamente julgará o mundo por seus atos contra sua palavra hoje. Não importa quantas reuniões tenhamos, quantas reuniões religiosas tenhamos, não é isso. É esta palavra. Vejam, não houve tempos mais religiosos do que no dia em que Jesus veio à Terra. Oh, tudo havia sido dominado pela religião e tradição. E isso está tudo errado. Assim foi quando Amós, o pequeno pregador careca, não sabemos de onde ele veio. Seus 2 olhinhos se estreitaram quando ele atravessou a colina e olhou para Samaria. Era uma grande cidade de turistas, como Fênix. Muitas pessoas vinham de todas as partes do mundo para ver esta grande cidade, como ela era bonita. Oh, tudo estava acontecendo, clubes noturnos e um verdadeiro lugar de diversão. Um lugar para se viver, diziam. Mas quando esse pequeno camponês, movido pelo Espírito Santo, desceu por ali, ele não tinha ninguém para fazer os preparativos para suas reuniões. Não tinha cartazes, nenhuma denominação para se afiliar a ele, nem ninguém para apoiá-lo. Mas quando ele atravessou a colina e estreitou aqueles olhinhos, ao olhar para aquela cidade, viu algo que nenhum dos outros viu. Todos eles viam a diversão e as coisas da cidade, mas ele viu o julgamento iminente de Deus e profetizou contra ela. Eles o chamaram de louco, mas 11 anos depois, tudo aconteceu exatamente como ele disse. Quem pode olhar para a igreja do jeito que ela está indo hoje e para as pessoas do jeito que elas estão indo e prever bênçãos no futuro? Eu prevejo juízo, unicamente isso. O Deus justo requer julgamento por ignorarem sua palavra. Ele é justo para vir e identificá-la diante de nós e mostrar que ela é certa. Mas um Deus justo, em todas as eras, não pode mudar seu plano. Ele nunca muda seu plano. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Seus caminhos são os mesmos.
Sua palavra é a mesma. Em tudo ele é o mesmo. Ele é cheio de misericórdia quando alguém está pronto para se arrepender. Mas o juízo virá se não se arrependerem. Faraó, quando olhou, e um considerado fanático, um considerado profeta fanático, com muitas reivindicações de libertação, foi tudo o que ele viu. Mas os israelitas viram a mão de Deus sobre Moisés. Sim, Senhor. O homem rico olhou e viu, ele tinha potencial, mas sua organização era mais importante do que o que ele poderia alcançar com isso. Onde foi seu próximo olhar? Ele olhou para o inferno. É exatamente isso. O juízo chegou para ele. Essa foi a próxima vez que ele olhou. Assim será com muitas pessoas hoje. O soldado romano deu uma olhada uma vez quando crucificaram Jesus. Ele olhou para ver o que ele havia feito, mas já era tarde demais. Amigos, os Estados Unidos também vão fazer isso. Eles olharão um dia e dirão: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Mas será tarde demais. Eles riram e zombaram pela última vez. Ele só podia olhar nesse momento e ver que ele poderia ter sido salvo, mas já era tarde demais. Ele havia crucificado o príncipe da vida. E tantas vezes hoje as pessoas rechaçam Jesus Cristo de seus corações quando o veem claramente confirmando quem ele é, aqui mesmo no nosso meio. Sim, Senhor. Pilatos deu uma olhada um dia e ficou convencido, mas sua política era muito importante. Ele simplesmente não pôde enfrentá-lo. Lutero deu uma olhada e viu a justificação. Ele seguiu com isso. Logo, eles se organizaram. Wesley apareceu, viu a santificação quando olhou para Cristo, que a igreja deveria ser santificada, e seguiu adiante com a santificação. Os pentecostais vieram e viram a restauração dos dons. O que todos eles fizeram? Exatamente como os católicos fizeram. Organizaram-se, regressaram. Oh Deus, um dia dei uma olhada e quando o fiz, vi o Alfa e o Ômega, vi o princípio e o fim, vi Jesus Cristo, o mesmo ontem e vi o perdoador de meus pecados. Vi alguém que tomou meu lugar. Que coisa! O que você vê quando olha? Estou olhando agora mesmo para um velho amigo meu, Bill Dauch, sentado aqui. O homem está chegando aos 92 anos. Há alguns dias, não muito tempo atrás, ou melhor, há cerca de 6 meses, ele teve uma insuficiência cardíaca completa e um ataque cardíaco juntos. O médico disse que ele está morrendo. Sua esposa me chamou e disse: Irmão Branham, venha, ele está morrendo. Bill é seu amigo. E eu disse: está bem, eu irei. E no caminho até a casa dele eu estava orando. Deus, aborrece-me ter que ir lhe dizer adeus. Sei que se ele sobreviver até eu chegar lá, poderei lhe dizer adeus. Sob oxigênio, com insuficiência cardíaca completa, 91 anos de idade. Saí de um posto de gasolina, olhei e quando o fiz, vi Bill que vinha pela rua e me cumprimentou com um aperto de mão. Ele está sentado aqui nessa noite. O médico que lhe afirmou isso está morto. E aqui está o próprio Bill Dauch, de Lima, Ohio, dirigindo em meio ao granizo e à neve, acompanhando todas as reuniões que vou. Por quê? Nós olhamos, vimos algo. Aquele mesmo Deus sobre o qual falei ontem à noite, lá no Colorado, na hora de uma tempestade, eu olhei e vi que ele era o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aqui está o Sr. Way, um inglês, assentado aqui ao lado. Bem aqui agora, acabei de notá-lo assentado aqui. Ele veio de Indiana, ele é inglês. Sua esposa é uma enfermeira diplomada, um ótimo homem.
Um dia conversei com ele. Eu estava pregando numa reunião. Ele se ressentiu com o que eu disse em seu coração e, quando o fez, caiu morto bem na audiência. Ali ele morreu. Sua esposa o segurou e o apalpou. Seus olhos, o rosto escureceu, seus olhos, não fingindo. Seus olhos foram projetados para frente e voltaram ao fundo da cabeça. Eu disse: fiquem quietos. Olhei para ele ali e pensei: oh, aí está esse homem morto. Abaixei-me, coloquei minhas mãos sobre ele e ele estava tão frio quanto aquela escrivaninha. Ele havia morrido. A senhora Way disse: oh, irmão Branham, ele se foi, gritando com toda a força de sua voz. Desviei o olhar. Eu vi a ressurreição e a vida. Eu fiz a oração que Jesus me disse para fazer e o irmão Way se levantou. Aqui está ele sentado bem aqui nessa noite, ressuscitado dos mortos, sentado bem aqui nesta noite. É isso mesmo, Sr. Way. Se você puder se levantar só um minuto para que as pessoas vejam. E aqui está Bill Dauch sentado aqui. O que é isso? Por que nós olhamos para aquele que é o mesmo que ressuscitou Lázaro? Ele é o mesmo que ele era. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Sim, ele não muda. Aqui está um pequeno pregador sentado à minha frente, chamado Blair. Seu filhinho sofreu um acidente outro dia, e sua esposa sentada ali enxugando as lágrimas dos olhos agora. Eles me chamaram pelo telefone ali e ele contou: Irmão Branham, nosso filhinho estava em um carro e foi atropelado na colina. E ele está machucado com traumatismo craniano e tudo mais. Ele quase morreu, mal está respirando. Interrogou: O senhor vai orar? Respondi: Vamos orar. E olhei isso pelo telefone, e comecei a orar, e roguei: Senhor Deus, o que devo lhes dizer? Eu vi um garotinho indo, correndo e pulando uma corda, correndo assim. Eu afirmei: Ele vai ficar bom. E aqui está ele nesta noite, e aqui estão eles sentados. Por quê? Porque Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Olhe, olhe, o que você vê quando olha para ele? Eu vejo o mesmo curador. Amém. Vejo o mesmo que andou na Galileia. Eu o vejo em seu poder. Eu o vejo discernindo os pensamentos e os segredos do coração, mostrando o sinal logo antes do tempo do fim. Como poderíamos percorrer esta audiência e ir pelas nações, dizendo o que ele é hoje?